Fato: Joseph Thomson ganhou o Prêmio Nobel de Física de 1906 por ter descoberto o elétron. O seu filho, George Thomson, ganhou o Prêmio Nobel de Física de 1937 por demonstrar que o elétron, além de partícula, era também uma onda, tá? Eu sou o Luiz e vocês estão no Drone Physics. Olá, pessoas. Então, na aula de hoje, a gente vai começar falando de transição de fase, tá? A gente já falou um pouco de transição de fase quando a gente definiu os termômetros. E o que é a transição de fase no final das contas, tá? Classicamente, a matéria se divide em 3 tipos de fases bem definidas, né? Sólido, líquido e gasoso, né? Então, o estado sólido, ele tem um volume definido, né? E uma massa definida. O estado líquido, ele também, ele pode, o volume dele é maleável, né? Então, você bota água num compartimento quadrado, né? Ou cúbico, ela toma aquela forma. Se você bota num compartimento, numa garrafa PET, né, circular, né, cilíndrico, ela toma aquela forma, né? E, finalmente, o estado gasoso, né, que ela vai simplesmente ocupar todo o volume que ela se encontra. Então, você botar, né, 1 litro de gás, assim, ou melhor, 1 quilo de gás em uma caixa quadrada de 1 metro, ela vai ocupar aquele 1 metro. Se você botar ele numa caixa quadrada de 3 metros cúbicos, ela vai ocupar os 3 metros cúbicos. Se você mudar esse formato, ela vai mudar o formato e vai mudar o volume também, tá? Então, o sólido, ele é incompressível, volume bem definido, forma definida. O líquido tem um volume bem definido, porém a forma é não definida, né? Ele é relativamente incompressível também. E, finalmente, os gases não têm volume definido, ele simplesmente ocupa todo o volume do compartimento, é altamente compressível, tá? Então, incompressível para o sólido, quase incompressível para os líquidos, compressível para os gases, tá ok? Vamos escrever isso aí então, né? Vamos colocar assim: classicamente existem 3 fases da matéria. Então, sólido, que é o que o sólido? Volume e formas definidas, altamente incompressível. Incompressível, né? Não se comprime. Líquido, volume definido, mas forma moldável, né? Você bota ele numa caixa cúbica, ela fica daquele formato, né? Então, relativamente incompressível. E, finalmente, gasoso, né? Volume e formas não definidas. Compreensível, tá? Então, são esses os 3 estados clássicos da matéria. Existem mais estados da matéria? Existem. Quantos? Quase uma infinidade deles, tá ok? Só por curiosidade, a água tem pelo menos 17 formas, principalmente da parte do gelo, na fase sólida, bem definida. Então, você tem gelo 1, gelo 2, gelo 3, gelo 4, gelo 5, gelo 6, gelo 7, gelo 8, gelo 9. Né? E eles são todos diferentes entre si, e todos eles estão relacionados com transições bem definidas classicamente, que vai ser um calor latente e tal. Alguns são gelos muito duros, outros são gelos maleáveis, alguns são extremamente opacos, outros são quase transparentes. Então, tem uma infinidade de transição de fases, tá? De fases da matéria. Fora outras matérias, assim, a matéria ordinária feita por átomo, né? Ela também pode perder todos os seus elétrons, ficar ionizados. A gente chama isso de plasma, que é o que tem no Sol. Se a temperatura for muito baixa, a gente pode ter um estado chamado de superfluido. Agora, acabou de sair um artigo na Nature sobre a possibilidade de ter quarks desconfinados no interior de estrelas de nêutrons bem massivas. Então, uma infinidade de tratamentos de fase, todas de natureza quântica, tá? Essas são as naturezas clássicas, tá? A propósito, se alguém
falar que sabe física quântica e isso vai ajudar a sua vida e começar a misturar religião, não acredite. É um charlatão e só quer ganhar dinheiro, tá? Por favor, não sejam enganados pelos charlatões, tá? Qualquer um que usar a palavra quântico e dinheiro, quântico e espírito, está querendo te enganar. Beleza? Então, qual que vai ser a característica da transição de fase, né? Eu já falei isso também, né? Na transição de fase, né? Não há variação de temperatura, tá? Então, todo calor recebido ou cedido, né, é usado para a transição. O que isso significa? Né? Significa o seguinte: você tem gelo a 0 graus Celsius, né, que é a temperatura de transição do gelo para água líquida. Se você começar a dar calor para esse gelo, botar esse gelo no fogo, né, bota ele no fogo lá, bota uma panela e bota ele no fogo e deixa um termômetro lá dentro. O gelo não vai aquecer. O gelo vai usar esse calor para começar a derreter, tá? Então não há variação de temperatura, beleza? E a gente pode calcular o calor na transição de fase, né? Então, qual que é a fórmula do calor na transição de fase? Esse aqui, ó. Calor é igual a massa daquele tanto de matéria vezes L. L é chamado de calor latente. Vai existir dois calores latentes, tá? O calor latente de fusão, que é passar do sólido para o líquido, ou do líquido para o sólido. E o calor latente de ebulição, que é passar do líquido para o vapor, ou do vapor para o líquido, tá ok? Então, esse calor não varia a temperatura, beleza? Na água, os valores do L é bem conhecido, tá? Na verdade, várias substâncias são bem conhecidas, mas a gente vai trabalhar só com a água mesmo. Então, na água, os calores do L é bem conhecido. O calor de fusão, ele é 80 calorias por grama, tá? E o calor latente de ebulição é 540 calorias por grama, tá? Então, o que significa isso? Significa que para você derreter 1 grama de gelo a 0 graus Celsius para virar 1 grama de água líquida também a 0 graus Celsius, né, sem variar a temperatura, você gasta 80 calorias. É muita caloria, viu? Se você lembrar, se você pegar água líquida e dar 80 calorias para uma água líquida, por exemplo, a 1 grau Celsius, ela vai para 81 graus Celsius. Ela esquenta muito, né? Então, é muito difícil, tá? É muito calor envolvido na transição de fase. Beleza? Então, para a água, a gente vai poder ter o seguinte diagrama. Vou escrever assim, né? Diagrama de transição. Então, o diagrama de transição vai ser o seguinte. Pensa que eu tenho gelo, não sei, a menos 50 graus Celsius, tá? Então, aqui, esse gráfico aqui vai me dar qual é a temperatura em relação à quantidade de calor que eu dou para esse gelo, tá? Então, vamos considerar isso, né? Vamos considerar que eu saio aqui, ó. Vamos considerar que aqui vale menos 50, tá? Então, eu começo a dar calor pro gelo. O gelo começa a aquecer, aquecer. Pá. Aí ele para de aquecer. Por quê? Porque ele chegou no 0 graus Celsius, tá? No 0 grau ele para de aquecer. Depois disso, todo o calor que eu der para esse gelo vai ser unicamente para fazer a transição de fase. Não vai aquecer nenhum grau o gelo, tá? Então, vai ter uma parte aqui que a temperatura é ser exatamente a mesma até derreter todo esse gelo. Derreter o gelo, beleza. E agora? Só tem água líquida. Aí a água líquida começa a aumentar a temperatura de novo. Aumenta. Pá. Chegou aqui, ó, 100 graus Celsius. O que significa? A água vai começar a virar vapor. Então, novamente, eu vou ter aqui
o calor vai ser usado única e exclusivamente para fazer a transição e não vai mudar a temperatura em nenhum grauzinho. Só depois que evaporou toda a água... Opa, ficou feio. Depois que evaporou toda a água, volta a subir a temperatura, tá ok? Então tem esse diagrama aí, tá? Então esse diagrama de temperatura em relação à quantidade de calor que eu estou dando. Então, deixa eu continuar esse gráfico aqui. Vou apagar ali. Apaga aqui. Pronto. Vamos continuar esse gráfico. Opa. Então, eu tenho o gráfico desse jeito, né? Então, as fases aqui são bem definidas. Essa parte aqui é sólido. Vou chamar de S. Essa aqui é uma transição de fase, tá ok? Essa transição de fase aí é a transição gelo ou sólido líquido, tá? Então, é chamada de liquefação. Então, isso aqui é sólido líquido. Aqui eu tenho a fase líquida da água. Aqui eu tenho outra transição de fase. É chamada de evaporação ou ebulição. Tá? Então, aqui é a transição líquido-gás. E, finalmente, aqui eu tenho a fase gasosa. Tá ok? Então, eu vou passar. Esse é o diagrama, como varia a temperatura de acordo com o calor que eu estou dando, tá, para o material. Vamos fazer um exemplo aqui, bem simplesinho. Exemplo. Seja 50 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. Se dermos 5.000 calorias para este gelo, qual a temperatura final? Tá? Qual vai ser os dados? Tem que dar os dados aqui, né? Então, eu vou ter que o calor específico do gelo é meio, tá? É meio que caloria, grama por grau Celsius. E calor específico do vapor de água também é meio. Meio caloria por grama por grau Celsius. E finalmente o calor específico da água líquida, que é só C, é 1, né? 1 caloria grama por grau Celsius. Beleza? Então, é isso aí. Tá beleza? Bota aqui esse exemplo. O que vocês vão fazer agora? Vão pausar esse vídeo e vão fazer esse exemplo aqui para ver se vocês estão entendendo a matéria. Entendeu a matéria? Fez o exercício? Vem aqui, despausa o vídeo e vamos conferir se você acertar. Então, só usar as fórmulas que a gente conhece, que é igual a Cm delta T, quando está numa fase, ou seja, líquida ou sólido, e Q igual a ml, quando está mudando de fase. Tá? Então, eu vou pegar o meu 50 gramas de gelo, vou sair de menos 10, e vou chegar a zero. Tá? Então, no gráfico é isso aqui, ó. Essa região aqui, a região sólida. Então, eu vou ter o seguinte, calor que eu usei é meio vezes 50 vezes ΔT, que é 0 menos 10, que é 10. Então, quanto deu meu calor usado aí? Aqui dá 500 vezes meio, 250 calorias. Então, usei 250 calorias única e exclusivamente para derreter, não. Para pegar meu gelo e levar ele a 0 grau. Né? Beleza, então, circula isso aí, guarda isso aí. Né? Então, esse aqui é o tanto que eu usei por enquanto. Beleza, e agora? Agora eu vou derreter esse gelo. Né? Então, Q é igual a ml. Então, é 50 vezes 80. Que vale quanto? 40,00, né? 4.000, tá?
Então, usei 4.000 calorias para quê? Para derreter o gelo. Quantas que eu usei até o momento, então? 4.250, certo? Usei 250 aqui e usei mais 4.000 aqui para derreter o gelo. Logo, sobrou 750, né? Então, vou descobrir quanto que eu posso elevar a temperatura agora da água líquida com 750 calorias. Beleza? Então, vou fazer isso. Vamos lá. 750 é igual a C, que é 1, vezes massa, 50, vezes ΔX. ΔX não, né? ΔT. Vezes ΔT. Então, ΔT é 750 sobre 50. 75 dividido por 5. Né? Que dá 15 graus Celsius. Então, é isso que eu consigo aquecer da água. Né? Então, a minha temperatura final vai ser essa. 15 graus Celsius. Então, se eu te der 5.000 calorias para o gelo, a menos 10 graus, ele vai chegar a 15 graus Celsius. Beleza? Então, beleza. Vamos agora tentar fazer equilíbrio térmico com transição de fase, tá? Então, vou dar o exemplo aqui e aí eu vou explicando como resolver já ao mesmo tempo que eu explico a matéria, né? Então, exemplo. Então, vamos fazer o seguinte. Seja 800 gramas de água a 80 graus Celsius, né? Num calorímetro de equivalente água de 200 gramas ou 200 calorias por grau Celsius, né? Equivalente a água, então tanto faz. Bom, colocamos nele uma pedra de gelo a 0 graus Celsius de massa 100 gramas. Qual a temperatura final da água? Então, essa é a questão. Então, o que acontece aqui? O que está acontecendo aqui no final das contas? Eu não posso simplesmente jogar na fórmula direta. Por quê? Porque parte desse calor, né, parte do calor proveniente da água, 80 graus, vai ser usada única e exclusivamente para derreter o gelo. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é quanto desse calor vai ser usado para derreter o gelo. Então, vou colocar assim, para resolver esse tipo de exercício. Passo 1. Descobrir quanto deste calor será... Quanto deste calor não, né? Quanto calor será usado para derreter o gelo. Simplesmente para mim sair de gelo a 0 grau e chegar a água a 0 grau. Tá ok? Então, só jogar lá Q igual a ml. Então, Q igual a ml, logo Q igual a 100 vezes 80, que é 8.000. Olha para você ver. 8.000 calorias foram usadas única e exclusivamente para derreter o gelo. Ok? Beleza. Segundo ponto, agora que eu tenho esse valor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir se eu pegar a minha água a 80 graus, mais o meu calorímetro, que também está a 80 graus, e tirar 8.000 calorias dele, qual vai ser a minha nova temperatura? Então, o passo 2 é descobrir a nova temperatura, né, quando retirado a caloria usada para derreter o gelo. Então, descobrir a nova temperatura depois de retirar o calor necessário para derreter o gelo. E aqui tem um detalhe, tá? Se por acaso a minha variação de temperatura for maior do que a temperatura que ele está, por exemplo, está a 80 graus. Só pode chegar até 0, porque se chegou em 0 vai ter transição de fase. Se por acaso eu achar um ΔT maior que 80,
o problema acaba aí. Significa que a temperatura final é zero, porque a temperatura final está na transição. Tá? Significa que a temperatura final é a temperatura de transição. Se for menor, aí não. Então vamos tentar descobrir aí. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que Q é igual a quê? C vezes M vezes ΔT, isso aqui é da água, mais C vezes ΔT. Essa aqui é a capacidade térmica do calorímetro. Como todos eles estão à mesma temperatura e todos eles estarão à mesma temperatura no final, esse ΔT é o mesmo. Então, eu posso escrever assim. Cm mais C vezes ΔT. Tá? Beleza. Então, vai lá. 8.000 é igual a 1 vezes 800, que é 800, mais 200. Vai dar 1.000 vezes ΔT. Né? Então, o meu ΔT aqui, né? Como é que deu? ΔT deu 8.000 dividido por 1.000. Então, assim. Minha variação de temperatura é 8 graus. Logo, se a minha variação de temperatura é 8 graus, eu estava a 80. Então, minha temperatura final entre aspas, né? Minha temperatura após retirar o calor necessário para derreter o gelo é 72 graus. Tá? Pronto. Agora, o que eu tenho? Eu tenho água e calorímetro a 72 graus misturado com água líquida a 0 graus. Agora não vai ter mais transição de fase, só jogar na fórmula que eu passei na última aula, né? Soma dos calores igual a zero. Então, finalmente, passo 3. Vamos lá, passo 3. Calcular a temperatura final de equilíbrio. Né? Então, só calcular a temperatura final de equilíbrio. Então, vamos lá. Faço que a soma dos calores é 0. Então, C da água, 1 vezes massa da água que está a 0 graus, que é o gelo derretido, 100 TF menos 0, porque ele está a 0 graus, né? Mais, o que eu tenho aqui? 800 mais 200, né? É a água mais o calorímetro. Temperatura final menos temperatura inicial após tirar, né, o calor necessário para derreter o gelo, que é o 72, né? Bota aí. Que é o 72, então menos 72. Igual a 0. Beleza? Então, eu vou ter o seguinte. 100 TF. Na verdade, dá para tirar 2 0 todo mundo aqui, né? Tira esses 2 0, tira esses 2 0, tira esses 2 0. Né? Vou ter o seguinte, TF mais 10 TF menos 720 TF é igual a 0. Logo, 11 TF. Vou fazer um cantinho ali. Logo, 11 TF é igual a 720. TF é igual a 65 graus Celsius, tá ok? Mais ou menos, 65,4, tá? Fim de papo, tá? Então é assim que a gente faz exercício quando tem uma transição de fase no meio, né? Você tem que considerar que parte do calor, né, antes de distribuir as temperaturas, parte desse calor vai ter que ser usado para realizar a transição de fase, beleza? Então, ficamos por aqui. Infelizmente, já deu mais de 20 minutos. E próxima aula, vamos entrar nas leis da termodinâmica. Tchauzinho. Antes de acabar a aula, eu esqueci que eu preciso passar um exemplo, um exercício para vocês fazerem, né? Não fica muito fácil aí, né? Coloque aí.
500 gramas de água a 80 graus Celsius num calorímetro de equivalente água de 300 calorias por grau Celsius é misturado a vapor d'água a 100 graus Celsius, né? E massa 20 gramas, tá? Então, qual a temperatura de equilíbrio? Então, esse aqui é o mesmo princípio, só que vai ser ao contrário. Por quê? Porque agora você vai ter que ter essa água, ela vai subir a temperatura, né? Porque ela vai roubar calor do vapor, que é mais quente que ela. Antes ela cedia calor por gelo, né? Agora aqui ela vai subir um pouco a temperatura para poder resfriar esse vapor da água, que está a 100 graus, né? Lembrando que o calor latente de ebulição ele é 540, tá ok? Façam aí. Até a próxima.